Olá, todo mundo que assiste os vídeos do blog Descobrindo o Tarô. Aqui é o Léo. Esse vídeo vai ser um perguntas e respostas sobre as diferenças entre as dezenas de baralhos existentes. Pois é. E então é só continuar assistindo para saber mais sobre isso. On se pose trop de questions. To be or not to be. Est-ce que Dieu existe? Pois é, num vídeo que eu fiz recentemente, uma das leitoras fez um comentário que evocou a velha e já gasta questão das diferenças entre baralhos. E a pergunta do Perguntas e Respostas de hoje é da leitora Lana. Aliás, eu acho esse nome muito elegante, Lana. Esse é seu nome de verdade? Porque se for, achei digno. Lana, gostei. E ela faz a seguinte pergunta. No baralho Waite-Smith, o 5 de ouros significa perda, falta de ou ter que fazer uma poupança de grana, algum tipo de marginalização, etc. E aí a gente coloca um parênteses no meio, com reticências dentro. Em outro deck, eu vi o mesmo 5 de ouros com uma imagem bem melhor. Um homem encontrando um saco de ouro, que ela interpreta como ganho inesperado, boa sorte, etc. Como lidar? É a pergunta dela. Beijo, Léo. Beijo, Lana. Bem, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que essa pergunta é, assim, de praxe. Tarimbada total. Quem nunca foi em algum simpósio, alguma reunião, algum tipo de palestra sobre tarô, não sabe, olha, posso dizer, essa pergunta dá um pano pra manga, assim, dos infernos. Tipo, é uma discussão sem fim pra saber por que os baralhos são diferentes e blá blá blá. Eu, pessoalmente, vejo ela tanto que eu, assim, já cansei dessa questão. Tipo, não tô querendo criticar a Lana por ter feito essa pergunta de forma nenhuma, mas, assim, gente, ninguém, assim, se cansa de discutir a esse respeito, over and over, sobre essa questão. Ao mesmo tempo, eu acho interessante a gente adereçar essa questão, porque ela assim, ainda permanece vívida na mentalidade das pessoas. Então eu acho interessante, sim, contribuir com ideias a respeito dessa questão, porque se ela nunca se acaba, e se ela continua martelando na cabeça de todo mundo, é porque ela ainda não foi completamente resolvida para a maioria das pessoas. E isso é sintomático. E eu não acho, assim, que ela mereça tanto crédito. Então isso é sintomático de alguma coisa, na minha opinião. E então eu acho que é legal contribuir. Foi por isso também que eu decidi fazer esse vídeo, para usar a pergunta da Lana, assim, para falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que essa questão de diferença entre baralhos e esse velho conflito vem de um desejo geral nosso, uma coisa meio instintiva, digamos assim, de encontrar um consenso nos significados das cartas. Todo mundo sabe qual é o valor atômico do elemento hélio. Todo mundo sabe quanto que é 1 mais 1. Então todo mundo sabe que o 5 de ouro significa X. Pois é, esse desejo por consenso vem de um costume que a gente tem nas outras disciplinas que a gente aprende na vida e onde é tudo muito definido. Eu tô aqui pra dizer, que na minha opinião não existe consenso assim no tarô. Pura e simplesmente porque quando você pesquisa a história do tarô, de atribuição de significados às cartas, você vai ver que ela começou arbitrariamente e ela permaneceu arbitrária por todo o período de significação das cartas, e ela ainda é arbitrária agora e sempre vai ser. Não existe uma relação direta entre as cartas de tarô e os significados que as pessoas dão pra elas. Isso é uma estrutura, umas constelações, significados que a gente impõe para as cartas. E esses significados estão sempre abertos à reinterpretação, por um motivo ou outro. A coisa é viva, ela tem vida própria, digamos assim. E todas elas têm o mesmo valor, isso é importante dizer. Importantíssimo dizer. Todas as visões têm o mesmo valor. Porque o valor delas é calibrado pelo uso prático delas. Pura e simplesmente, assim. Quem tá aqui para dizer que o baralho Thoth tem mais valor que o Waite-Smith? Por quê? Depende do uso que você faz dele, depende dos propósitos que você tem dele, depende da sua experiência. Então, tudo é muito subjetivo, tudo é muito multifacetado para que haja um consenso. Então, tirado do caminho esse desejo por haver consenso, o que a gente tem? A gente tem a multiplicidade, a gente tem a diversidade. A gente vive numa época em que essa palavra diversidade ela é muito jogada para lá e para cá, né? Diversidade sexual, diversidade étnica, diversas opções de mercado, de produtos, 50 sabores de geleia, blá blá blá.
é super atual esse termo e a gente vive isso muito. De certa forma, essa diversidade, ela é meio esquizofrenizante, assim, ela angustia as pessoas, porque elas não sabem como lidar com isso, né? Diversidade implica em escolha implica em perda, e eu acredito que seja por isso que a maioria das pessoas se angustia muito com a diversidade entre um baralho e outro, entendeu? Porque elas sabem que se elas forem escolher esse significado, elas vão ter que abrir mão desse. E ninguém quer perder nada, né? Porque a gente vive numa sociedade, numa cultura onde a gente tem que acumular e receber, e todo mundo ser rico e feliz e ficar em êxtase constante. A perda não faz parte de nada. Então, assim, a gente vive esse conflito eterno. A minha forma de lidar com isso é simples. Você precisa lastrear a sua atribuição pessoal de significados das cartas ao baralho que você está utilizando. A minha proposta, a minha sugestão para lidar com essa diferença é flexibilidade. Se em um baralho essa carta significa isso, em outro ela significa outra coisa, adapte-se. Adapte-se a isso. Ou você escolhe um baralho só e trabalha só com ele, ou se você quer trabalhar com vários baralhos, adapte-se ao uso que ele propõe para aquela carta. Se você não está contente com o baralho e você acha diferente, não usa ele. Entendeu? É basicamente que nem roupa, assim, entendeu? Se você não gosta de calça skinny, você usa calça pantalona, entendeu? Você tem essa opção no mercado. E, assim, usa o baralho que mais se adequa aos seus desejos e aos seus objetivos, assim. Um baralho é uma ferramenta por meio da qual o oráculo vai ser realizado. Da mesma forma que existem várias marcas de celular e cada um tem a sua própria forma de uso para executar uma mesma tarefa, ligar, blá blá blá. Então no Nokia você vai apertar, sei lá, você vai discar o número e vai apertar o botãozinho verde. No Sony Ericsson você vai, sei lá, fazer alguma outra coisa, apertar o do meio. Então, tipo, cada um tem as suas formas e você se adapta a isso quando você troca de celular. Então, tipo, um baralho é a mesma coisa, na minha opinião. Talvez no futuro 5 de ouros venha significar ganho inesperado ou boa sorte. Entendeu? Eu posso dizer pra vocês que no começo da significação do tarô tem muita carta que hoje significava exatamente o oposto. E assim, hoje em dia elas são lidas de outra forma. E funciona. Por que funciona? Porque na verdade isso não interessa. Interessa o uso que você faz dele e o uso que você faz na leitura. Se você estabelece que essa carta significa tal coisa, é assim que ela vai funcionar pra você. Não me pergunte como. Eu acredito pessoalmente que existe toda uma consciência cósmica e o tarô é consciência, nós somos consciência. Consciência, na verdade, é uma coisa que não está na nossa cabeça, é um contínuo existencial, tudo é consciência. Então tudo funciona, eu acredito nisso. Deus ex machina. Por fim, eu queria adereçar uma outra questão, que é a seguinte. Não, mas se as cartas não têm um significado específico, o tarô não existe mais. O tarô vai acabar. O tarô não sei o quê. Eu acho que isso é uma visão que se foca muito nos sintomas, digamos assim, e não vê a raiz da coisa, a figura maior. Porque, significando qualquer coisa que signifique, o tarô ainda vai ser um jogo de cartas com imagens que a gente usa para ler as coisas. Entendeu? Eu acho interessante essa questão, porque a gente não pensa nisso quando a gente fala que talvez o Kurt Gebelin, que foi quem viu no tarô um simbolismo superior, talvez ele visse o tarô de hoje, o Rider-Waite ou qualquer coisa assim, e ele falasse, meu, isso não é tarô. Talvez os caras que jogavam, talvez não, com muita certeza, os caras que jogavam Visconti Sforza lá na Itália florentina, renascentista, se eles vissem o Waite Smith de hoje, eles não iam falar que era um tarô aquilo. Eles iam falar, porra, meu, que bosta é essa? Tipo, nada a ver com tarô mais. E assim, a gente acha que é a mesma coisa, entendeu? Eu vejo muita gente falando, eu vou comprar um Visconti Sforza, porque o Visconti Sforza é maravilhoso, eu vou jogar ele pra leitura. A gente não vê a diferença entre uma coisa e outra, quando na verdade elas são bem diferentes. Então assim, o tarô que era o tarô do pessoal de Florença e da Conde de Milão e blá blá blá, não é o mesmo tarô que é o tarô do Kurt Gebelin, não é o mesmo tarô que era o tarô do Crowley, nem do Waite, e também não é o mesmo tarô que é o tarô do Léo, e nem o tarô da Lana, e nem o tarô da bisneta da Lana que vai gostar de jogar carta. Ele sempre vai estar diferente, ele sempre vai mudar, e perspectiva histórica tá aí pra mostrar isso. E acho que é isso. Acho que é isso que eu tinha pra dizer a esse respeito. Lana, obrigado pela questão. Mas é basicamente isso. Então, é isso aí, gente. A questão da diferença entre os baralhos
A gente deve não ficar questionando a diferença entre os baralhos e qual que é o certo e o que é errado, porque tá embutido essa questão, mas questionar o próprio conceito, a própria convicção de que deve haver um consenso sobre as coisas. Eu acredito, eu tô vivendo esse moto de que todas as convicções devem ser quebradas, então vamos quebrar essa convicção também. É isso aí, tchau, tchau. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des hommes élémentaires, mon cher Watson? Des sacs de filles pleins à ras-bord, des brunes, des rousses,